Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, excelente domingo para todos. Preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O Tricolor precisa de um meia atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo, por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil. O Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Você, São Paulino, gostaria de Gustavo Scarpa no time? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Descobri quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O Tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. Hora de te atualizar sobre o São Paulo com boa notícia: o Tricolor venceu na justiça uma ação milionária movida por um ex-olheiro do clube. O Orlando Gonçalves cobrava 5 milhões e 600 mil reais do São Paulo pela transferência de Gabriel Sara do Norwich para o Galatasaray. Eu vou te explicar essa história. O Orlando Gonçalves foi o responsável por descobrir o Gabriel Sara. E quando ele leva o Sara para o São Paulo, ficou colocado no contrato, constou no contrato, que ele teria direito a 5% da próxima venda. E isso aconteceu. São Paulo gastou cerca de 4 milhões e 600 mil reais quando o Sara foi vendido pelo Tricolor para o Norwich da Inglaterra. Pois bem, o Orlando Gonçalves foi à justiça requerendo que o São Paulo pagasse mais 5% da transferência do Sara do Norwich para o Galatasaray, onde ele joga atualmente. O negócio foi fechado em 113 milhões de reais, ou seja, a pedida era de 5 milhões e 600 mil reais. Mas a juíza que cuidou do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido e entendeu que a ação beira a má-fé, até porque o acordo entre o São Paulo e o Orlando Gonçalves valia apenas para a primeira negociação, quando o São Paulo ainda era dono dos direitos econômicos do atleta. Quando o São Paulo vende o jogador por Norwich, São Paulo deixa de ter
A cessão deixa de ter os direitos econômicos do jogador, qualquer cobrança a partir dali para a juíza que cuidou do caso era um enorme absurdo. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Júlio Casares sofrer impeachment no São Paulo. Esse assunto passou a ser discutido desde a semana passada, quando o tricolor tomou 6-0 do Fluminense no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, 41 conselheiros do São Paulo fizeram um abaixo-assinado pedindo que o Casares renuncie. Essa possibilidade está completamente descartada. O presidente do São Paulo nunca pensou nem cogitou abrir mão do seu mandato. Ele é presidente do São Paulo até 31 de dezembro de 2026. Queria contar ainda que o Casares está animado com as notícias que virão daqui para frente. O São Paulo deve fechar a temporada com redução da sua dívida total, que nesse momento é de 55 milhões de reais, além de registrar superávit pela primeira vez em bastante tempo. Mas, dentro do São Paulo, a campanha pela saída do presidente continua. Durante o último final de semana, sócios levaram uma faixa e a mostraram dentro da sede social do clube, exigindo a saída do Casares. Para que o Casares sofra o impeachment, há necessidade de uma votação no Conselho Deliberativo com a aprovação de pelo menos 75% dos membros do CD, algo completamente fora da realidade. Embora tenha perdido apoio político recentemente, o Júlio ainda tem maioria. Dentro do Conselho Deliberativo não há nenhuma chance, no momento, de 75% dos conselheiros votarem a favor da saída do presidente. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo, ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas e o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica 1,5 milhão de euros. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha, a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça. O tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor demitiu nos últimos dias 7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo? Pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno, atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro, inclusive as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.